de Poar. Olá, pessoal do Ranking, começando aqui essa live. Hoje vamos conversar com dois deputados federais, o deputado Fausto Pinato e o general Peternelli. Vamos falar sobre a BR do Mar, esse projeto aí que promete facilitar o transporte via cabotagem, né, que é utilizando aí os rios e a costa do mar brasileiro. Vamos esperar o pessoal ficar online aí para acompanhar a nossa live. Aparentemente era um projeto que não via muita discussão em torno dele, mas começaram a aparecer argumentos contra, né, ou pelo menos parte do projeto que deveria ser modificado, essa questão da BR do Mar. Por isso a gente armou essa conversa hoje aqui. Vou chamar aqui os nossos convidados. Pronto, aí está o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo. Boa noite, deputado. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Boa noite a você, Renato, ao deputado Fausto Pinato e a todos que estão participando desse debate, que é sempre muito importante para o nosso país. É isso aí, deputado Fausto, também agradeço ter aceitado o nosso convite. Seu bom dia, seu boa noite aí para o pessoal. Tá com o microfone mudo, peraí. Esse, Renato, pelo convite. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Dividir esse espaço com o Peternelli, que é um patriota, um deputado que vem sendo uma grande referência na casa, que veio, né, do PSL, um general conceituado, mas, acima de tudo, moderado e defensor da nossa democracia. É isso aí, deputado Fausto, que é do PP aqui de São Paulo também. Eu não tenho como não começar esse nosso papo, deputados, sem citar a decisão de hoje, aí, que tudo indica, vai confirmar o STF, né, a possibilidade de reeleição tanto do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, quanto do Davi Alcolumbre lá no Senado, né, na presidência dessas duas casas. O texto da Constituição é muito claro, né, que não permite essa reeleição dentro da mesma legislatura. O placar, até onde eu vi, já estava 4-1 para permitir, tudo indica que vai ser confirmada essa possibilidade. Queria entender aí a visão dos senhores, como é que vocês veem esse movimento, os senhores pretendem fazer algo a respeito, concordam com a decisão? Queria rapidamente, aí, antes da gente entrar no assunto do dia, um breve comentário a respeito dessa decisão do STF de hoje. Começando com o deputado general Peternelli, então. Renato, todas as decisões do Supremo Tribunal Federal são muito importantes. Muitos juristas diziam que essa decisão, a impossibilidade, era líquida e certa. Uma decisão que contraria isso, sempre vai propiciar aí discussões a respeito. E decisão tomada do Judiciário, do Supremo, é o caso de ser acatado, não há a menor dúvida no que se refere a isso, mas sempre causam uma surpresa os comentários dos juristas, que a Constituição é clara nesse aspecto. Vejo também que a autorização para que eles possam concorrer, dada pelo Supremo Tribunal, se isso se consolidar, ainda tem um caminho a ser trilhado, que é a eleição, a votação, os candidatos e o resultado desse pleito. Então, vamos aguardar. Ainda tem aí um processo em andamento e vamos verificar a conclusão do mesmo. Muito bem, deputado Fausto. Olha, eu costumo dizer o seguinte: decisão do Supremo não é para discutir, é para se cumprir. Mas, nesse caso, em tela, primeiro que eu queria dizer da importância que foi o Rodrigo Maia, né, como presidente da Câmara. Eu acho que ele foi um presidente moderado, né? Quando entrou essa grande confusão aí da Lola Vista, ele sempre foi um cara muito pautado, ponderado nesse sentido. E, por outro lado, uma pessoa que eu admiro, por outro lado, a gente vê que existe um jogo aí, né? O Arthur Lira, que recuou da passada, né? E, segundo diz o meu próprio presidente Ciro Nogueira, havia um acordo de apoiar o Arthur Lira. Então, o Arthur Lira estava
nessa expectativa, né? É uma pessoa preparada também, um dos deputados mais preparados que eu conheço, né? Fico dividido também, porque do lado lá do Maia está o Aguinaldo, o Balei e o Marcos Pereira também, que são 3 deputados formidáveis, né? O que seria saudável para a democracia e para o parlamento seria, de certa forma, não precisar ter levado essa questão para o Supremo, né? Resolver isso aí, de certa forma, interna corporis, né? O parlamento é um poder independente, né? Eu acho que, mais, de certa forma, judicializado. Mas o próprio general disse, a Constituição é clara nesse sentido, né? Eu acho que é uma decisão, seja ela qual for, né, ela vai, de certa forma, dividir a sociedade, né? Eu acho que talvez uma decisão que daria mais comodidade seria uma questão de falar que é interna corpus, até porque muitos que ali estão, por exemplo, perto do Rodrigo, a partir do momento que fala, não, vale a candidatura dele, eu não vou citar nome por questão de ética, mas eu sei de deputados que falam, não, eu tô com o Rodrigo para sair no grupo do Rodrigo. Mas, se de certa forma ele foi candidato à reeleição, eu discordo. Eu já ouvi isso, acho que o general Bertinelli também ouviu, né? E, por outro lado, também a gente percebe que o Supremo, de certa forma, também pode estar um pouco inflamado, né? Tendo em vista a proximidade do nosso partido com o governo, e tantos ataques que sofreram através de fake news, inclusive agora o presidente do TSE, isso, de certa forma, né? Eu acho que tem um pouco de culpa também o governo, porque como não é um governo muito são de cabeça, né, o Supremo fala assim, puxa vida, de certa forma não é bom deixar o Rodrigo aí para pelo menos dar um contrafreio, mas eu conheço o Arthur Lira é uma pessoa ponderada, uma pessoa que trafega na esquerda, na direita e no centro, eu entendo que também seria um grande presidente, mas vai dar uma discussão, né, na minha opinião, desnecessária, mas a Constituição é clara. O general disse aí, a Constituição é clara e, de certa forma, eles são guardião da Constituição. Nós, parlamentares, ficamos de mãos atadas, né, nesse sentido. Muito bem. Vamos entrar, então, no nosso assunto principal, que é a BR do Mar. Né? Queríamos falar mais detalhes sobre esse projeto, que é o PL 4199 de 2020. Eu vou começar, então, com o deputado general Peternelli, que, em tese, aqui na nossa conversa, é quem é a favor do projeto sem muitas restrições, né? Então, deputado, esse projeto pretende desburocratizar esse tipo de transporte, né, de cabotagem, tornar mais fácil a vida de quem quiser utilizar esse tipo de transporte, facilitar, baixar o custo do transporte. Cabotagem no Brasil representa muito pouco dentro dos modais, aí, né, apenas 11%, pelo que eu estava vendo. Então, eu queria que o senhor, resumidamente, falasse as principais inovações que traz esse projeto e quais os benefícios que o Brasil terá se ele for aprovado do jeito que está essa última versão que chegou agora há pouco. Por favor. Renato, uma coisa importante, antes de eu começar a falar sobre a BR, é disso que você comentou, que se refere a 11% da carga. Esse 11% inclui o transporte de petróleo das plataformas para o continente. Então, até não tem outra alternativa. Eu te diria que, como ele corresponde a mais de 70% dos 11%, o transporte mesmo em si, de carga, ele corresponderia em torno de 3%, 4%, o que, num contexto, não seria o adequado. Mas vamos falar por que esse transporte aquaviário ele é importante. Primeiro, o seguinte, ele é o transporte de mais baixo custo, né? Ele tem uma alta produtividade. Agora, não é só esse baixo custo que todo mundo sabe que dentro dos transportes, né, da cabotagem, do rodoviário, do ferroviário, o mais econômico, o mais eficiente é o da cabotagem. E nós temos aí 8.000 quilômetros de litoral, praticamente quase isso, fora todos os rios navegáveis. Nós temos aí mesmo no próprio Sudeste a hidrovia Paraná, né, Tietê, Paraná, Paraguai. Então, isso é necessário. Além do baixo custo, ele é o que consome um menor recursos energéticos. Também ele é o que menos causa intervenção ambiental.
ele é o que produzia o menor número de acidentes. Então, você vê quantas coisas. É meio ambiente, economia de recursos energéticos, causa menos acidente. E, nesses aspectos, né, além de você dizer o seguinte, olha, em muitas regiões, como é o caso da nossa Amazônia como um todo, que é carente de rodovias, né, muitas vezes fala, não, vou fazer uma rodovia, isso e aquilo. Mas se você implementar a qualidade, a velocidade desse deslocamento, a qualidade de balizamento, de segurança, então ele é muito eficiente. Você verifica que nós não poderíamos estar somente com 3% dessa atividade. Uma carga ou uma produção que saia do Sudeste, do Sul, e que vá lá para o Norte, Nordeste, ou no sentido contrário, né, você tendo a concentração brasileira pelo litoral, não utilizar o mar não é adequado. Nós deveríamos ter muito uso do mar. O mar também, por ele, sai 95% das exportações. Nós temos no mar mais de 80% da nossa produção de petróleo. E precisamos estimular essa utilização e mudar alguns conceitos. Quando se fala em barco, embarcação, sempre pensa do esporte de rio. Não, muitas vezes você tem um veleiro, eu mesmo tenho um veleirinho que vale menos do que determinadas bicicletas, e você com 4, 5 mil pode ter um lazer, pode ter uma atividade. A nossa indústria também tem toda uma capacidade de produzir excelentes embarcações. O parque nosso, para poder fornecer equipamento para essa embarcação, está apto nesse contexto. Então, nós temos uma série de vantagens e precisamos desburocratizar. Precisamos fazer com que o SEBRAE, precisamos fazer com que nós possamos compreender como eu posso ser um empresário no mar. Né? Muitas vezes eu tenho muitos amigos caminhoneiros e eles são essenciais. Muitas vezes você sabe como transportar uma carga por caminhão. Mas como transportar essa carga? Se eu vou ser um empresário de cabotagem, como eu vou executar? Como eu adquiro? Como eu compro? Quais são as atividades? E esse projeto prevê isso. Eu penso como o Fausto, né? Você pode ter um ou outro ponto para aumentar mais ainda essa liberdade econômica, essa concorrência, para utilizar essa rodovia que nós temos, daí o nome de BR, né? Da BR do Mar. Então, esses seriam os preliminares aí, deixar o Fausto falar um pouquinho também sobre ele. Eu sou o maior fã da cabotagem, que vai interligar a carga para chegar no navio, vai precisar do caminhão, vai precisar do transporte ferroviário, e todos nós sabemos que o Brasil é muito carente nesse modal e precisa melhorar. E o projeto visa exatamente isso e que pode permitir melhorias. Obrigado, deputado. Deputado Fausto, eu acho que essa questão das vantagens aí, que é de baixar custo, enfim, tudo isso, não são muito discutíveis, né? Todo mundo consegue enxergar. Agora, eu queria que o senhor desse o contraponto. O que tem aí que não está sendo visto, alguma categoria que pode ser atingida, o que tem no texto que pode ser melhorado, que a gente pode observar aí nesse projeto, por favor. Olha, eu fiz o caminho inverso do governo, né? O governo ouviu os técnicos, né? E nós temos técnicos capacitados, mas que ficam atrás da mesa, né? Que ficam atrás da mesa, lendo o papel nesse sentido. Mas eu, de certa forma, reuni com alguns líderes de segmentos, né? De categorias nesse sentido. O que a gente percebe? O projeto de cabotagem é um projeto de futuro de qualquer país, né? De qualquer país. E mais, apesar de representar só 11%, ela vem crescendo 13%. É aí que está a armadilha. O futuro é esse. Agora, esse é o futuro? Mas da maneira que se coloca. Por exemplo, eu fiz um requerimento para a Marinha Mercante, parece que tem 27 bi lá, né? Há quantos anos, são 3 ou 4 empresas que conseguem pegar esses financiamentos lá, né? Todas estrangeiras. O que eu quero fazer? Equiparar. Eu não sou a favor, eu não sou de esquerda, Brasil, só brasileiro, não. Tem que ter uma concorrência estrangeira, mais uma forma, de uma certa forma, um projeto para incentivar a indústria naval brasileira. Por outro lado,
os caminhoneiros, que apoiaram o presidente Bolsonaro, né, vão sofrer um impacto social muito grande. Então, quer dizer, como é que nós vamos fazer para minimizar esses impactos? Né? Foram parceiros, votaram no Bolsonaro, não votaram em mim, não. Né? Recorreram a mim, porque sabe que eu sou um deputado independente, e eu fiquei preocupado, porque, na verdade, quando você... o primeiro relatório declarou a emenda 23 inconstitucional, quer dizer, vai morder a isca. Justamente porque quem faz cabotagem não pode fazer imposto terrestre, porque se tiver só 3, 4 empresas grandes aqui, né, e nós sabemos que a ANTAC, na prática, é isso que o general não sabe, protege essas empresas que são muito abastadas, entendeu? Como é que vai ser o achatamento? Como é que vão manipular esse frete? Ou seja, eu tive também reuniões com o pessoal do alumínio, Alcoa, Vale do Rio Doce, tantas outras empresas que estão preocupadas, que já sentem essa chantagem na pele, entendeu? De ficar refém de 2 ou 3 empresas, e estão preocupadas, porque vai ter que contratar. Quem tiver o mar, vai ter a terra. De uma certa forma, para criar um equilíbrio. O que eu faço? A minha emenda 23, quem faz cabotagem não pode fazer terrestre. Primeiro ponto. Segundo ponto, as empresas brasileiras têm que ter mais direito ao fundo da Marinha Mercante do que as estrangeiras. É dinheiro brasileiro. Aí falaram tanto de mandar dinheiro para Venezuela e Cuba, estão, de certa forma, mudando o discurso agora para o mar. Não para o país, não. Pode vir. Mas vamos tentar incentivar as nossas, gerar emprego nosso, gerar o recurso do Brasil nesse sentido, né? Para, de certa forma, ter um equilíbrio. Porque quanto mais empresa de cabotagem você tiver, brasileira, norueguesa, dinamarquesa, americana, vai ter uma concorrência. E com isso também não vai dar tanto impacto para os caminhoneiros, que de certa forma vai poder ser contratado, ou seja, não vai dar para combinar preço. Né? Na verdade, o que vem acontecendo no país, com todo respeito, que eu tenho ao ministro Tarcísio, que é uma pessoa muito preparada, e queria dizer assim, de todos os embates que eu tive, eu acho que esse é o embate mais difícil que eu tive. Por quê? Porque é uma pessoa que fala bonito, né? Que tem aí arrumo, tantas outras questões, então, de certa forma, estão querendo um monopólio do transporte terrestre. Agora, o pior não é isso. O pior é quando você dá a palavra e não cumpre. Porque quando foi colocada a BR do Mar, tem a questão da pandemia. Todo mundo deixou correr meio frouxo e falou assim, não, nós vamos tirar a urgência cai naturalmente. Quer dizer, então vamos fazer um grande debate, acertar esses pontos todos, como o general disse. O general é muito coerente nesse sentido. Não, nós temos que, às vezes, acertar um ajuste ou outro. Agora, por que essa insistência da BR do Mar? Por que não está com a insistência, por exemplo, nós discutir, por exemplo, um projeto econômico para o ano que vem, né? A reforma tributária, a reforma administrativa, a questão do auxílio, né? Eu não vejo esse empenho. Então, o que eu percebo? Eu percebo que virou uma questão, assim, não republicana, na minha opinião, tá? Com todo o respeito que eu falo, porque existe inquérito apurando a atuação da ANTAC junto às empresas brasileiras, né? Os caminhoneiros, na verdade, eu fiquei com dó, porque a gente sabe que o futuro é esse, general, mas é o seguinte, nós não podemos ver impacto social. Pera aí, vamos tentar minimizar. Como é que nós fazemos para minimizar? Então vai sobreviver só os grandes, né? E o coitado que está no caminhão agora, que está trabalhando, que tem família, vai gerar um impacto social. Não, nós não tem que olhar impacto social, desculpa. Né? Hoje, dentro da pandemia, o que nós temos mais que ver é a retomada econômica e o impacto social, sim. É um projeto importante? Mas eu acho que essa urgência, um projeto que vai mexer com todo o sistema logístico e transporte do país, ser feito a toque de caixa, sem ter montado uma comissão com os deputados, de fazer audiência pública com o parlamento, porque quem representa o povo, ô Renato, é o parlamento, não é o ministro, não é os técnicos dos ministérios, entendeu? Estou falando, esse povo que tira lá, pede exoneração e vem pedir voto. Nosso concurso é em 4 anos. Nós defendemos setores e temos que ouvir esses setores. Por quê? Nem sempre o que está no relatório é o que acontece na prática. E aqui eu falo, eu não vou trair os caminhoneiros e não vou trair os brasileiros. Eu vou brigar sempre para ter concorrência, mas sempre colocar em pé de igualdade as indústrias de cabotagem brasileira e olhar o coitado do caminhoneiro autônomo que está sendo massacrado e pode, de certa forma, gerar um impacto social muito grande, o que, de certa forma, vem de desencontro com as palavras de campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, general. Como é que faz? Como é que o senhor rebate aí esses argumentos? Eu acho que o caminhoneiro, não resta a menor dúvida que nós temos que ter toda uma atenção. O caminhão, ele é fundamental, faz parte da estrutura, é ele quem movimenta a economia brasileira. O caminhão é quem vai movimentar o modal brasileiro. Há pouco mesmo nós estávamos reclamando de que o afretamento a casco nu só ia começar a ocorrer
a partir de janeiro de 2023. E a própria frente parlamentar, né, do livre mercado dizia, não, está muito longe, tem que puxar isso para mais próximo. Mas você repara, até nisso é para ocorrer de forma gradual. Eu tenho aí plena convicção do crescimento do nosso PIB, de uma demanda que tende a aumentar, e vejo que há espaço para os caminhões, que são fundamentais, não podem, sob hipótese nenhuma, serem relevados. Vejo que empresas que têm o transporte de caminhão, que conhecem perfeitamente essa estrutura, também devem investir e também devem garantir o transporte dessas cargas, né, no mar. Por isso que quando se fala, a mesma que transporta em terra não pode transportar no mar, como o próprio Fausto comentou, eu concordo, tem vantagens, tem desvantagens. Então, você repara, se uma empresa que hoje tem transporte rodoviário, né, ou uma associação de caminhoneiros, e fazem ou criam uma estrutura para aplicar também na cabotagem, né, ele não vai poder. Então, repara que todo esse segmento tem uma atividade. Importante dizer que essa BR do Mar destrava todos os aspectos burocráticos. Essa BR do Mar também, isso que o Fausto falou do financiamento, ela financia, através do Fundo da Marinha Mercante, ela financia 100% das atividades em estaleiro brasileiro. Então, por exemplo, muitas vezes, quando fala em estaleiro, sempre se pensa na construção, mas não é só construção. Você tem reparo, você tem modificação, você tem ampliação, você tem modernização. Então, se nós, utilizando o Fundo da Marinha Mercante, conforme está programado, né, utilizamos isso, nós vamos gerar um volume de emprego muito grande. E o caminhão vai complementar essas. Não tem cabotagem sem caminhão. E vejo que muito esse segmento dos caminhoneiros, que eu volto a dizer, eu sou um fã dos caminhoneiros, eu sou favorável às atividades, brigo lá pela qualidade das rodovias, mas você, até nesse aspecto, é interessante. O determinado Estado, a própria União, que muitas vezes tem que investir numa infraestrutura rodoviária ou ferroviária, ela pode investir de maneira distinta se tiver uma boa cabotagem. Então, são atividades que se interligam, que contribuem para o meio ambiente. E nós temos que estar preocupados com esse todo. Gerar empregos por esse transporte é fundamental. Uma parte interessante que eu vi na modificação que foi entregue agora, com relação ao anterior, porque em qualquer caso está programado que 2/3 da tripulação sejam de brasileiros. E em todos os níveis. Não é 2/3 de carregador de saco, não, é 2/3 em todos os níveis. E esse projeto ainda prevê que o comandante, prevê ainda que o chefe da casa de máquinas, prevê que o condutor de máquinas, que o mestre de cabotagem, todos sejam brasileiros. E essa modificação recente, que foi executada hoje, antes lá dizia que se não tiver mão de obra brasileira, que poderia contratar mão de obra estrangeira. Para empregado, você não pode ser patrão. Não trazia mais detalhes. Essa modificação agora diz que ele, para contratar a mão de obra estrangeira, se não tiver a brasileira, ainda dependeria de uma autorização da ANTAQ. É uma burocracia, tem vantagens, tem desvantagens, mas foi executado dessa forma. Agora, importante é que esse setor ele é fundamental num país como o nosso, de grandes distâncias, de grandes volumes, e a integração e a miscigenação, né, do transporte ferroviário, rodoviário, de cabotagem, o transporte aéreo. Vamos comparar, Renato, com o transporte aéreo. Quantas companhias aéreas nós temos no país? Vamos comparar, né,
E precisamos aumentar. Então, nós temos que desburocratizar para ocorrer mais vinda. E a cabotagem, o que eu li do projeto, tende a isso. Tem um tópico que ele diz, só pode afretar lá fora se a firma tiver um volume aqui dentro. Bom, então só vai poder afretar quem já tem um lastro. Quer dizer, você dificulta a entrada de novas empresas. Isso que o deputado Fausto comentou. Então, nós temos que também... então vamos liberar. Você pode criar uma empresa e trazer tudo lá de fora. Mas aí prejudica a indústria brasileira. Se eu posso trazer tudo lá de fora, eu não vou estimular as atividades. Então, eu vejo que o BR do Mar, ele traz um equilíbrio, ele desburocratiza, ele, inclusive, você tinha a Anvisa, até precisava liberar um navio para sair do Sudeste para o Nordeste, ou vice-versa, que venha da Amazônia, que venha de outros locais para cá. E isso não ocorria na carga ferroviária, vamos dizer assim. Então, você desburocratizar, tornar essa parte mais acessível. E a última versão que eles mandaram ainda tirou a possibilidade do Ministério da Infraestrutura de regulamentar determinadas atividades, o que vem, no meu entender, facilitar mais ainda isso que nós procuramos na liberdade econômica, no transporte eficiente, na geração de empregos e dominar todos os modais, modal aéreo, modal ferroviário, a pilotagem e o rodoviário. O rodoviário é o principal transporte nosso e nem vai deixar de ser. Muito bem. Deputado Fausto, eu ouvi, a gente falou aí sobre a questão dos caminhoneiros, também aí essa regulamentação para que os funcionários sejam brasileiros, né? É claro, existe essa questão social, o senhor falou muito bem aí numa outra fala inicial, que deve ser abordada com certeza, mas também a gente não pode botar isso aí no limite, né, para sempre, porque, enfim, senão o setor fica travado como ficou até hoje, você cria aí, na verdade, uma reserva de mercado. Então, talvez tenha que ter aí uma transição para que os trabalhadores desse setor possam se adaptar a essa nova realidade, mas nós entendemos que, ao fim e ao cabo, é inevitável que você vá liberando para que as empresas possam trabalhar com mais liberdade. O senhor concorda com isso? O senhor acha que é algo que tem que ser permanente? Como é que faz para ter essa transição de uma forma mais harmônica? Eu volto a alertar. Eu torço para o governo dar certo, né? A questão da cabotagem é como se fosse o seguinte: você vai fazer uma grande casa, né? E você lá leva a foto do terreno, o arquiteto, engenheiro centro, e planeja uma casa. Parece muito bonita quando você olha na planta. Mas a hora que você vê que naquele terreno tem algumas coisas que podem, você vai ter que perfurar mais, que achou alguma brita, achou alguma coisa, mais ou menos isso. O que eu vejo? Eu, primeiro, acho que o argumento do general, olhando nos papéis, olhando a olho nu, parece perfeito. Eu também sou a favor da questão da cabotagem. É o futuro, né? Mas nós estamos fazendo o lado inverso. Eu fico muito triste quando eu vejo falar assim, que 2/3 do copeiro, do sanfoneiro, do navio vai ser brasileiro. Não. Eu queria fazer um trabalho diferente. Ou seja, vamos equiparar, vamos usar a estrangeira, mas vamos chegar junto, né? Pensar igual os Estados Unidos pensa, igual a China pensa, igual a Europa pensa. Né? Nós não podemos ficar refém das empresas estrangeiras apenas, vamos concorrer. Né? Mas, de certa forma, fomentar a indústria naval brasileira. Né? E do jeito que está, vai ser esmagada. Tanto é que os pequenos e médios cabotagens do Brasil estão contra, os caminhoneiros estão contra e a BIMAC está contra. Então, quer dizer, quem está a favor? Só as grandes, que não são brasileiras? Quer dizer, tem que ouvir esse pessoal. Por outro lado, que eu vejo... Mas qual modificação faria no texto, então, especificamente? Primeira coisa, retirar a urgência. Se vai demorar mais 60 ou 90 dias para discutir toda a questão terrestre e de logística do país, eu pergunto, por que não quer debater? Por que não quer levar isso para discutir na Câmara? Aproveitar o período? Nós já sabemos, teve um ministro que falou, vamos aproveitar que nós estamos em pandemia, vamos fiar a goela abaixo, porque tem deputado que nem sabe o que é cabotagem. Tem deputado que nem vai ler o texto. Tem deputado que não vai falar com o setor. Não é isso ou não? Eu fui visitar os terrenos, eu fui falar com as pessoas, eu fui falar com as pessoas que trabalham, que lutam contra essas grandes, eu fui falar com os caminhoneiros,
Fui ver. Aqui em Santos, por exemplo, nós vamos perder, por exemplo, são 2.000 viagens por dia. Quer dizer, num ano vão ser 720 mil frete a menos. Quer dizer, o que esse pessoal vai fazer? Vai começar a concorrer na pequena distância, junto com o transportadeiro. O frete vai abaixar, vai criar um impacto. Se tiver só 3, 4 grandes estrangeiras, o que vai acontecer? Vou pagar o que eu quiser, eles vão combinar o preço. Essa que é a verdade. Uma coisa está vinculada à outra. Agora, mas aí o senhor não está pensando só na categoria? Não, eu estou pensando... E o benefício para o geral da população? Espera um pouquinho. E tá bom. E esses caminhoneiros, como é que vai fazer para sustentar suas famílias? E mais, essas empresas brasileiras, a Vale do Rio Doce, as empresas brasileiras também vão ficar refém. Daqui a pouco vai subir o frete, eles vão mandar no frete. Olhando assim, se a gente não colocar alguns traves, simplesmente vai trocar, lógico, vai diminuir o número de caminhão, beleza, é o futuro. Mas também vamos ficar refém de 3 ou 4 empresas de cabotagem. Tá? O general fala aí da questão da Funda Marinha Mercante. As informações que eu tenho extraoficial, que tem 27 bi lá. E quem é ajudado lá com esses fundos é sempre 3 ou 4 empresas, não máximo, isso que não são brasileiras. Eu estou esperando a resposta do meu requerimento. E mais, tudo isso que nós estamos falando, eu estou vendo São Paulo, né? Mas, por exemplo, o Ministério tinha obrigação de fazer um estudo de impacto disso. Né? E, de certa forma, ter um vacatio legis, como é que nós vamos fazer para acomodar? Não querer aprovar a toque de caixa sem fazer um debate amplo. E outra, a indústria de cabotagem sem a BR do Mar já cresce 13% ao ano. Precisamos estudar o impacto. E o que eu penso? Eu penso o seguinte, tem que ter concorrência, só a favor de vir grandes empresas. Agora, não tem como. Como é que um cara que não está dando conta de pagar a prestação do caminhão vai comprar um navio de 400 milhões de dólares? Quer dizer, é difícil, não vão ter como concorrer. Né? Nós sabemos que essas grandes empresas têm um lobby muito grande dentro da ANTAC. Vamos parar de mentira, gente. Nós sabemos como é que funciona o dia a dia. Infelizmente, tem muitas instituições que fazem um jogo das grandes. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos aprovar, mas vamos o seguinte, vamos estudar melhor, vamos ouvir melhor esse segmento, vamos chamar os brasileiros que podem, de certa forma, estar entrando na questão de cabotagem, vamos fazer um plano de incentivo à navegação brasileira. Pô, vamos chamar os empresários para entrar nesse jogo, para ter o maior número de indústria de cabotagem, porque vai ficar aí na mão de 4, 5. Volto a dizer, 4, 5 vai combinar preço. Quem precisar da cabotagem, alumínio, Vale do Rio Doce, vai ter preço específico. E esses caras vão mandar no preço do frete. Mais uma coisa, uma empresa grande, de grande porte, quando ela vai precisar deslocar isso, ela não vai procurar o caminhoneiro autônomo ou transportadora pequena. Quanto fica para levar no navio? E depois levar lá, pega outro caminhão. Ela vai contratar direto com o cara da cabotagem. Os pessoal da transportadora não estão percebendo. Mas esse pessoal, na hora que sair do mercado, eles vão vir concorrer com eles aqui. O que vai, de certa forma, defasar ainda mais o frete. Mas eu entendo. Não temos que ver só a categoria, mas temos que ter um estudo, um impacto. Qual que é a solução que nós vamos fazer? Eu tenho a solução. Vamos aumentar o número de cabotagens, porque aí sim vai ficar uma concorrência sem poder combinar preço e poderá sim, a curta distância, mas com mais frete, né, e sem combinar preço, de certa forma está absorvendo fazer um frete de longa distância. É só isso. Esses 2 pontos que eu discordo friamente e tenho certeza do que estou querendo dizer. Agora, não adianta querer remediar depois. Por quê? Porque, veja bem, os caminhoneiros já enxergaram isso, né, as empresas de cabotagem brasileiras já enxergaram isso, de certa forma. Eu tive debate com alguns presidentes de multinacionais, a Alcoa, por exemplo, que, de certa forma, um frete que ela paga 1 milhão, ela é chantageada diretamente, essa empresa, com a questão do ANTAC, para contratar as multinacionais, que é 3 milhões de reais. Então, tem muitas coisas que a gente ouviu as pessoas que usam isso. Acho que nós, parlamentares, nós temos uma diferença muito grande. Né? Os técnicos estudando o papel. Nós vamos ouvir os segmentos e ver como é que funciona na prática. Pegando a técnica e a prática e fazendo uma mistura, eu acho que construímos um texto equilibrado. O problema é que o governo não quer discussão, virou questão de honra. Dá até a impressão que tem que pagar a fatura para alguém, coisa que eu não acredito. Mas existe algo de podre no reino da Dinamarca. Volto a dizer, nós estamos entregando o sistema logístico do país na mão de 2 ou 3. Isso até aqui está o general, que é um militar, né? Nós sabemos que questão de comida, né? Questão de transporte e logística, se a gente for pensar até limitarmente, é estratégico e a gente tem que ter, de certa forma, um certo controle. Não estamos ouvindo. E aí?
Perdão, pessoal, essa história aqui de live a gente às vezes esquece de tirar o mudo. Queria saber do general o que ele acha dessa crítica em relação ao prazo, né, de discussão, para você ter um estudo maior sobre os impactos, essa questão da urgência do projeto e esse risco de oligopólio, né, que o deputado Fausto levantou agora. Como é que o senhor avalia isso daí que foi falado? Bom, eu vejo com os prazos dados que ainda o impacto ele não vai ser imediato. Esse contexto ele tem todo um foco. Até o livre mercado está reclamando que só em janeiro de 2023, né, é que vai poder ter o afretamento a casco nu. E pedem que isso ocorra no menor prazo possível. Vejo que a produção aumentando, né, vai melhorar. Quando se fala que cresce 13%, isso porque todas as vezes que o petróleo e as plataformas produzem mais petróleo, logicamente, a cabotagem cresce, porque esse petróleo tem que vir para a parte. Mas você verifica que nós temos aí vários órgãos, o CADE, né, a própria Federação das Operações Portuárias, todos são favoráveis a essa atividade. E nós temos embarcações que são grandes, que levam um volume de contêiner grande, que levam um tempo para carregar. Mas tem embarcações menores, mais ágeis, mais rápidas, e que transportam um volume menor de contêiner. Outro dia mesmo, conversando sobre a BR do Mar, lá com Bertioga, a turma falava que antes tinha a embarcação que servia como se fosse ônibus, que vinha de Santos, de outros lugares até Bertioga. E de que, com o passar do tempo, nós fomos perdendo essa característica de utilização do mar. Então, esse aumento que muitas vezes se reveste, ele não pode ser automático. Nesses aspectos que comenta sobre o mar, o PL ele é relativamente pequeno, é fácil de compreender. O Renato, é bom nós dizermos que o regime de urgência ele é de 13 de agosto. 13 de agosto. Parece que a urgência foi da semana passada e estamos atropelando aí. Olha, na realidade, o projeto vem desde esse período. E ele é relativamente simples, porque na parte, quem lê todo o projeto vai ver que ele corta, cancela, altera uma série muito grande de normas, exatamente tentando desburocratizar. Então, o BR do Mar, esse PL, né, 4199, ele está com regime de urgência de 13 de agosto. Ele tem um prazo e depois ele tranca a prova. Agora, eu concordo com o deputado Fausto quando diz que nós temos que buscar todos os dispositivos para evitar monopólios, né? Para evitar, e tudo traz vantagens e desvantagens. Eu não tenho a menor dúvida de que os caminhoneiros, né, merecem uma atenção especial, mas eu acho que esse tipo de transporte, essa condicionante, vai favorecer. Para uma carga chegar no porto, tem que ter o caminhão. Então, vejo que nós temos aí uma oportunidade, como disse o próprio presidente do CADE, não vê óbitos nas alterações trazidas pelo PL, o conjunto de medidas tende a levar a um maior nível de concorrência, exatamente no sentido oposto, constituído um avanço em relação ao arcabouço regulatório atual e propõe remover barreiras à expansão da concorrência da navegação de cabotagem no Brasil. Quer dizer, isso foi o parecer de um órgão especializado. Então, nós temos que estar debatendo. Eu presto bastante atenção quando o deputado Fausto Pinato comenta sobre esses aspectos. Vou lá verificar para propor alterações, e você fez uma pergunta muito positiva. O que tem, Renato, quando você perguntou qual é o item que tem que mudar para melhorar? E é isso que nós, parlamentares, temos que estar trabalhando agora.
né, que emenda nós vamos propor para que seja alterado. Repara que da proposta que o governo mandou, né, ela só vem aperfeiçoando. Inicialmente, o deputado Francisquini já tinha preparado um bom relatório, já tinha uma participação muito grande. Depois, o deputado Gurgel, essa proposta teve 99 emendas, né, para poder alterar. Foram alteradas várias atividades. O sargento Gurgel apresentou. Agora, o próprio deputado Francisquini, em contato com o Gurgel, propuseram uma nova versão, ainda desburocratizando aspectos que estavam para o Ministério da Infraestrutura regulamentar. Então, eu vejo que nós estamos num processo de aperfeiçoamento constante. E é isso exatamente que é bonito no Congresso. É você verificar um projeto de lei, quer seja por iniciativa dos próprios parlamentares, quer seja por iniciativa do Executivo, do Judiciário, esse projeto possa ser melhorado, possa ser implementado. Então, é isso que nós temos que fazer. Já estamos trancando a pauta, só de trancando a pauta, nós estamos há um mês e tanto aí. Então, está na hora, como diz lá no meio militar, está na hora dos combatentes decidirem, né, e proporem as modificações. Eu vejo que sempre tem ideias novas que podem melhorar, equilibrar. Ao mesmo tempo que eu falo assim, não pode ser imediato por causa dos caminhões. O outro fala, libera logo. E nós buscarmos esse consenso, esse meio termo, atento aos caminhoneiros, não pode desprezar isso, mas também estimulando, né, viabilizando os estaleiros brasileiros. Pela primeira vez, eles vão ter, através desses fundos, né, 100% de financiamento, desde que as atividades ocorram em estaleiro nacional. Eu vejo que estruturas, como é o caso da Abimac, e que vai ter que fornecer, quando se fala aí da Alcoa, que é alumínio, eu vou muito na Amazônia, eu vejo que aquela embarcação na Amazônia, que antes era muito de madeira ou metal, a tendência agora de utilização do alumínio, que é mais leve, utiliza um menor calado, muito importante, né? Você pode também fazer pequenas distâncias, desde que você agregue vários aspectos nessa cabotagem. E vamos utilizar o mar, né? Isso é muito importante que a gente execute. Vamos utilizar 8.000 quilômetros de território, não só na cabotagem, né? Vamos utilizar essa atividade também no lazer, estimular essa indústria naval nossa com o potencial que nós temos, e temos grandes estaleiros, tanto no sul, como também temos importantes estaleiros na região norte e nordeste. Então, eu vejo uma boa oportunidade aí, e com certeza as propostas do deputado Paulo Pinato vão enriquecer essa atividade tão importante para o nosso país. Muito bem. Então, deputado Fausto, o general perguntou, quer mudar o quê? Então, responda. Diga lá. Primeiro tem que mudar o seguinte, eu estou com um requerimento meu do CAT, que fala totalmente ao contrário, e com outra da Cátia Abreu. Se nem o CAD, eu não sei, porque isso aí parece que é um requerimento do Diogo Peloni, talvez pode ter sido alguma influência política, o meu foi de 15 dias atrás e da senadora, acho que de 20 dias atrás. Se nem o CAD está se entendendo, eu acredito nos meus requerimentos, porque foi feito de maneira fria antes de dar toda essa polêmica, eu pergunto, será que nós estamos preparados para votar? Outra coisa, ninguém é obrigado a dar palavra, mas se deu, tem que cumprir. O ministro, em Minas Gerais, disse que a urgência iria cair, por isso que ninguém levantou nada. Agora, o general Peternelli é um grande homem, um homem do consenso, um homem do diálogo e tal. Eu, praticamente, precisei entrar no embate, por quê? O ministro, tudo que você vai discutir é logo. Primeiro que eu sou deputado, eu defendo segmentos. Né? Se tem alguém que é lobista aqui, é ele, né? Porque, de certa forma, quem está falando isso para mim é o parecer do CAD. Segundo, é público e notório que nós estamos entregando o sistema logístico, aí todo mundo sabe, fundo garinho, rumo, isso aí se levantar, investigar, todo mundo vai saber. Segundo, ele deu a palavra que ia cair a urgência. Terceiro, um projeto que tem mais de 113 emendas,
Será que está todo mundo... Outra coisa, mais importante de tudo, tá? Não sou o dono da razão, tá? A Câmara dos Deputados do Parlamento é a casa do povo. Nós não estamos podendo ouvir o pessoal lá dentro, que não estão podendo nem entrar, seja o pessoal da indústria, seja o pessoal da indústria naval, seja os caminhoneiros, tal, estão gritando socorro, seja, segura isso um pouco, nós queremos falar, e nós, parlamentares, estamos nos acovardando e não estamos cumprindo o nosso papel de ouvir a voz do povo. Os senadores representam o Estado, os deputados representam o povo. Lógico, nós temos que ouvir o grito de socorro deles e explicar e criar alternativas junto com o executivo para minimizar os impactos. O que está acontecendo? Estão atropelando, sim. Essas duas emendas que eu coloquei, né, de certa forma, minimizam os impactos. Mas o governo, em momento algum, chamou a gente para conversar. Chamou para conversar só para acender. O relator Hugo Gel não atendeu o deputado. Mandou o assessor fazer. Aí colocou o Francisquini, agora voltou o Hugo Gel, apresentou um novo relatório. Se tivesse tão maduro esse texto, por que eles não mantêm? E vamos até o fim. Agora, parece que acolheram a emenda 35, falando, apesar de não ser isso e tal, vamos acolher. E a 23? O que custa dar a garantia? Quer operar a cabotagem? Não pode operar terrestre. Por que não fazem isso para minimizar? E mais uma coisa, os caminhoneiros vão parar. Eu estou avisando por quê? Se eu fosse um cara que não quisesse que desse certo o governo, que não quisesse que desse certo a Barra do Mar, eu ficava quieto, né? Jogava para a galera, eu estou avisando. Vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar uma trava aqui e outra aqui. General Perdanelli, fica aqui, esse seu aluno, uma pessoa que tem uma admiração muito grande. A emenda 35 minimiza muito o impacto de monopólio da cabotagem. Né? De certa forma, estou aguardando o requerimento de resposta da Marinha Mercante para fechar o cerco em relação ao grande monopólio de acesso aos fundos brasileiros da Marinha Mercante. E terceiro, nós sabemos sim que o futuro do país é a cabotagem, é do mar e tal, mas não podemos deixar milhares e milhares de famílias no momento de pandemia, volto a dizer, pandemia, onde o cara tem que ter um caminhão, paga marmita, tal, para sustentar a sua família, né? Não é isso ou não? Sem, de certa forma, dar uma luz de como vamos equilibrar isso. Eu falo, tem um jeito de equilibrar. Emenda 23, mas volto a repetir. Um texto que tem 100 e pouca emenda, que está com tanta polêmica. Acredito eu que se demorar mais 30, 60, 90 dias, não ia mudar nada, né? Pelo contrário, ia poder fazer um debate mais amplo, mais justo e, acima de tudo, olhando sim o impacto social. Porque nós não estamos num momento comum, nós estamos num momento do quê? De pandemia, né? Eu sou totalmente pessimista para o ano que vem. Nós estamos brigando com os Estados Unidos, estamos discutindo até agora a eleição lá, entendeu? Estamos brigando com a China, nossa principal parceira comercial no agronegócio e investimento concreto do país. Brigando com a Europa, a Alemanha, a França, tal, na questão do meio ambiente e tal. Miséria e meio. Ano que vem é um ano difícil. Estamos vendo aí os hospitais novamente lotados com a questão de pandemia. Estamos discutindo, e aqui eu falo, tanto o governador do estado como o presidente estão politizando a vacina. Nós temos que pensar no interesse do povo. Quanto mais rápido nós acharmos essa vacina, eu peço a Deus que os americanos, ingleses, chineses, todos eles acham a vacina, que isso vai baratear o custo para o país. Eu estou fazendo um desabafo porque eu entendo que o ano que vem vai ser muito difícil para o país. Nós temos um ministro Guedes, que, na verdade, a pandemia o salvou, que nunca teve um plano econômico. Vamos lembrar que o dólar já estava R$5 nesse sentido, né? Que tudo é para o mês que vem, que as coisas não chegam na ponta. No final, gastaram dinheiro e gostaram aí do auxílio esmola que tem que dar para o povo nesse sentido. Está acabando o dinheiro do país. Eu quero saber ano que vem como é que nós vamos estar. Então, nós temos que olhar detalhe por detalhe, questão por questões e, acima de tudo, dizer que milhares e milhares de caminhoneiros diminuir o seu frete, ficar mais achatado, não que eu não discuto que a BR do Mar é importante, mas como nós vamos fazer para minimizar esses impactos? Não. Agora, estamos entregando todo o sistema logístico para 4, 5 empresas estrangeiras. E isso me machuca muito. Eu não queria, no relatório, estar vendo, um vai ser o copeiro do navio, o outro vai ser o cara que vai cuidar da turbina, não. Eu queria que só pensasse 2/3 da cabotagem fosse brasileira, né, e, de certa forma, tivesse dezenas de empresas de cabotagem, que aí sim, de certa forma, os caminhoneiros poderiam ficar mais seguros, porque não ia ter achatamento do frete. É o que eu penso, e estou à disposição, e acho que essas duas emendas, de certa forma, minimizam, mas volto a dizer,
ainda entendo que o governo não cumpriu, o senhor ministro não cumpriu a palavra dele, falando que ia cair a urgência. Vou bater nessa tecla. E mais, ainda entendo, se tivesse realmente sólido e com argumento sólido a questão da cabotagem, o relator tinha ido lá ler o relatório. Por que mudou de relator? Agora volta o relatório de novo, porque estão tentando construir acordo, né? Estamos recebendo ligação aí, tem boato, ligação para ver questão de cargo, né? Que o ministro Ramos parece que está ligando, né? E eu falo, não tem medo, já me falaram, entendeu? A questão de outras composições não republicanas, mas queria dizer, entre o interesse das indústrias estrangeiras e a mentira do ministro Tarcísio, eu fico com os caminhoneiros, com a cabotagem brasileira, eu fico com os brasileiros, e a gente tem que pensar o seguinte, esse remédio não volta atrás. A partir do momento de passar na Câmara e passar no Senado, nós estamos refém, o sistema logístico do país está refém de 4, 5 empresas, e o pior, usando como era o BNDES, que usava Cuba, Venezuela, usando todo o nosso fundo da Marinha Mercante para subsidiar navios bilionários de empresas estrangeiras. Muito bem. Muito bem. Então, um minutinho só, general. Estamos chegando aqui no fim do nosso tempo. Então, eu já, de antemão, queria agradecer a ambos e vou dar o tempo para as considerações finais. Então, vamos começar com o general. Diga lá. É só verificar como não é fácil a vida do relator. Mas dá uma boa notícia ao deputado Fausto Pinato. A emenda 35, que é de sua autoria, foi acatada no novo PL, né? A outra, que era a 23, não foi acatada, mas olha uma coisa interessante. Eu estou aqui com uma nota técnica da Frente Parlamentar do Livre Mercado. No que se refere à emenda 23, ele falou o seguinte: a emenda 23 pretende restringir a contratação multimodal da mesma empresa transportadora, intromissão abusiva na liberdade de mercado e ponto inibidor do investimento. Essa frente posiciona de maneira contrária. Foi feito destaque à emenda. Quanto a isso, reforça que a sua aprovação impede o exercício da multimodalidade, isso é, de haver apenas um responsável pelo deslocamento da carga da origem do destino, o que pode comprometer uma redução, evitar o custo. Então, verifica que o relator, Renato, ele tem que estar atendendo a uma proposta de alguns parlamentares, mas também tem uma proposta da frente. Eu não falo pelo governo, né? Não pertenço não sou líder do governo, não sou vice-líder do governo, eu só defendo ponto de vista. Então, eu vejo que o relator, que é do PSL, ele procurou atender aos anseios de uma parte dos parlamentares, da sociedade, e sempre atento a esse foco dos caminhoneiros. É muito importante o que os caminhoneiros representam para o país. Então, uma das propostas do Fausto Pinato foi atendida, a outra proposta, até porque tinha posicionamento de uma frente parlamentar contrária, acabou não sendo acatada. Mas isso não significa, o deputado conhece muito bem, que possa ser proposta em plenário. Vejo que esse debate, Renato, agradecer a todos que estão participando, né? Existe aí um app chamado Infoleg para o celular, traz os dados de todos os parlamentares e traz o meu dado e o do Fausto. Então, nós estamos à disposição para ouvir a sociedade brasileira. O Fausto colocou muito bem que o parlamentar representa a população e é dentro desse foco, né, do bem comum da população, do país, que nós temos que estar aqui elaborando, trabalhando com um foco no bem comum da população brasileira. Fausto, conte comigo aí nas suas ideias, nas atividades. Renato, parabéns por estar colocando o debate político para a sociedade brasileira. A política é que influencia a vida do cidadão. Acabamos de escolher o prefeito e os vereadores. Eles é que vão dar a qualidade de vida para aquela população, para aquela cidade. Então, é muito importante essa participação política que você está propiciando e agradeço, fico feliz de estarmos aqui junto
com o Fausto Pinato, que é um parlamentar muito combativo, que eu respeito, que eu escuto muito, de estar participando dessa atividade. Muito obrigado a ambos e estou à disposição. Eu agradeço. Muito bem, agora, deputado Fausto, as palavras finais, também agradecer ao general. Agradeço ao Renato pela oportunidade, agradeço também ao general, que sempre de uma maneira muito lúcida e democrática, sempre faz um grande debate. General? Você é um deputado que veio agora, mas uma pessoa que é uma grande revelação, né, principalmente nessa questão de centro-direita moderado, que eu defendo, e defendo a mesma linha. Mas em relação à frente parlamentar, eu queria dizer o seguinte, eu também estou com a nota técnica da frente parlamentar dos caminhoneiros. Não é inconstitucional, é a única forma de não entregar toda a matriz logística aos armadores de cabotagem. Volto a dizer, toda a matriz logística, ou seja, todo o frete vai ficar na mão de 4-5. A emenda 23 acrescenta esse projeto de lei 4.199 de 2020, onde coube o seguinte dispositivo, fica especialmente vedada a possibilidade de contratação do transporte terrestre, seja no trajeto até o porto ou do porto até o cliente final, por armadores marítimos, empresas de cabotagem, empresas brasileiras de navegação e outras empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico daquele. Nota explicativa da emenda 23. A emenda visa assegurar que os milhares de caminhoneiros brasileiros autônomos não sofram balecos efeitos de concentração de mercado nas mãos de um pequeno grupo de grandes empresas, 3 ou 4, né, de navegação. Visa proteger a concorrência do transporte rodoviário, blindando de qualquer abuso de poder econômico por parte das grandes empresas de navegação objeto de proteção da BR do Mar. Inconstitucional, na minha opinião, é o artigo 11, que além do artigo 13, que vergonhosamente dá isenção de CID, IPI, etc., para as grandes empresas estrangeiras de cabotagem. Peço o apoio da aprovação de emenda para com isso escalável. Na minha opinião, fizeram muito na campanha discurso de patriotismo. O governo está traindo os caminhoneiros brasileiros e nós vamos lutar até o final e, com certeza, nós vamos parar o país se nós aceitar essa emenda 23. Forte abraço, geral. Tamo junto. Parabéns pelo debate. Obrigado, um abraço a todos. Vamos continuar esse debate, então. Quem sabe a gente faz outras conversas. Esse projeto pode ser votado na semana que vem ou não. Então, a gente fica acompanhando e agradecer mais uma vez ao deputado Fausto Pinato, ao deputado General Peternelli e a todos vocês que acompanharam aqui essa conversa no canal do Ranking dos Políticos. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Valeu, tudo bom. Continência aí para vocês. Para todos vocês. Valeu, general.